Oi, Samu. Eu de novo, Jorge Ribeira. Vocês já me conhecem, eu sou responsável pelo módulo de desastres. E a gente vai abordar outro tópico hoje, que é regulação, evacuação e transporte de vítimas em incidente de múltiplas vítimas. Os objetivos, ao final desta aula, compreender os princípios e as responsabilidades da regulação médica em um incidente de múltiplas vítimas. E compreender a logística de evacuação e de transporte dessas vítimas. Aqui vocês podem ver as centrais características, né, que nós presenciamos e vivenciamos do SAMU dentro do Brasil. E os objetivos dessa regulação, principalmente, é contatar hospitais alertando sobre o incidente para que os hospitais se preparem prontamente, antecipadamente à chegada das vítimas. Promover a distribuição das vítimas conforme as especialidades e a gravidade delas. Gerenciar o incidente, dando suporte em recursos humanos, materiais e ambulâncias para o suposto PMA que tenha sido montado. A central de regulação, ela tem que adquirir a informação. E aqui entra um tópico muito importante. Em uma visita que fizemos, um grupo foi para Israel, somente para aprender sobre esse tema, como que eles executam. Eles têm o hábito da primeira ambulância que chega, ela não desembarca. Ela observa a cena, observa o desastre e define qual a extensão desse desastre, a expectativa de vítimas, os tipos de lesões prováveis e demais elementos, se possível, tempo de evacuação, se vai ser difícil ou não, e os recursos necessários. Então é como se ele fosse um desenhista daquela cena, são os olhos da central de regulação naquele momento. Ele está passando para o centro de inteligência o que ele está vendo com refinos de quem vai trabalhar. Porque a gente tem o hábito de desembarcar e já ir direto às vítimas. Num desastre, num incidente de múltiplas vítimas, antes de você pensar em aplicar os seus conhecimentos em cima de uma vítima, avalie o contexto geral. Isso vale para todos os atendimentos. Sejam desastres, sejam múltiplas vítimas habituais, você tem que desenhar toda a cena. Se for de grande monta, já passa para a regulação isso aí, que você vai precisar de X recursos e quais situações você está presenciando, e a partir daquele momento ele vai desempenhar o papel dele. Quais são as ações de uma central de regulação? Orientar o coordenador do PMA sobre os hospitais destino. Solicitar recursos adicionais de transporte aéreo, se existir, e terrestre. E solicitar recursos materiais adicionais que sejam necessários para aquela situação. Ela também tem a função de distribuir as vítimas de forma eficiente, o mais equitativamente possível, minimizando o caos hospitalar. E conforme os recursos e especialidades necessários para aquelas lesões ou para aquelas vítimas que têm algum grau de diferenciação do restante das vítimas. É importante entender que diante de um desastre existe uma situação chamada efeito geográfico. Que assim, 50% das vítimas de um desastre, geralmente as mais leves, já são transportadas de imediato ao hospital mais próximo. Esse hospital é chamado de efeito geográfico. Ele vai perder sua competência de atendimento justamente por ser inundado de forma caótica pelo transporte imediato, executado muitas vezes pelos locais ou por quem está passando pelas proximidades. Então a regulação já tem em vista que esse hospital deve estar comprometido e vai tentar desviar dele outras vítimas, para que o caos não seja somente instalado nesse hospital, e distribuir de forma mais harmônica para minimizar os danos que esse desastre vai levar à rede hospitalar. A central de regulação, ela deve manter uma comunicação constante com o coordenador do PMA, hospitais locais e hospitais de outras localidades, se necessário. É importante essa comunicação entre a regulação e o médico que chegou ao local, que provavelmente será o que vai prover o PMA nos primeiros momentos, né?
mantendo já uma diretriz para ele de para onde ele encaminhará as primeiras vítimas, e se quiser já de forma mais adequada, as vermelhas para o Hospital X, as amarelas para o Hospital Y no primeiro momento, ou quem vai receber, ou não naquele momento, no próximo momento, enfim. A regulação tem que ter a ciência de que ela vai ter que passar esse informe para o coordenador do PMA, porque a passagem de caso por caso vai ficar muito complexo. Então aqui temos alguns exemplos, né? Os embarques habituais nossos. A evacuação das vítimas do PMA vermelhas são as prioritárias por se tratarem das vítimas mais graves do local. E elas têm como prioridade chegar ao hospital em menos de 1 hora do evento. A evacuação para o hospital com capacidade para atendimento de politrauma. Preferencialmente, esses hospitais são terciários. Então, cabe à central de regulação já ter avisado, o hospital já tem que ter uma doutrina para limpar o pronto-socorro e se preparar para receber as vítimas desse desastre. Já a evacuação das vítimas amarelas, elas podem aguardar mais que 1 hora. São vítimas menos críticas, né? Têm sua gravidade, porém elas podem aguardar. Exige atenção médica e você tem que reavaliar com frequência, porque a gente não pode esquecer que está dentro de um ambiente pré-hospitalar, onde os sinais e sintomas podem surgir a depender do sangramento que era presente num trauma fechado. Pode ser dentro de alguns minutos que ele comece a descompensar, ou pode ser daqui a 1 hora. Depende do fluxo de sangramento dentro de uma cavidade abdominal, torácica ou mesmo intracraniana. Então, a reavaliação de uma vítima amarela tem que ser frequente. E elas, desde que mantenham-se amarelas, preferencialmente serão destinadas a hospitais secundários. As vítimas verdes, elas são removidas, como já foi citado em outra aula, removidas por veículos convencionais ou até por ônibus. E é interessante que sejam removidas rapidamente para diminuir o estresse local. As vítimas cinzas ou pretas, como algumas denominações ainda utilizam, são as últimas a serem reavaliadas. Permanecem na zona quente até que todas as vítimas tenham sido removidas para o PMA. E o IML é o responsável por este transporte. As vítimas cinzas, uma vez que cessam os trabalhos do PMA, uma equipe médica pode passar nas vítimas revendo se são cinzas ou não. Então, uma vez classificada como cinza, essa vítima é a última a ser reavaliada. Então, quero lembrar que sempre nos esquecemos, senão alguém fala, poxa vida, cinza, mas e se ela fosse viável? A gente está atendendo um volume de vítimas muito grande. Então, a gente tem que atuar naquilo que de fato é certo, que é viável. A vítima cinza vai ser reavaliada no final. Ela permanece no campo, na zona quente. Os princípios de logística do transporte. O transporte de vítimas do PMA, a regra é otimizar e priorizar recursos. Trânsito e distância atrasam a chegada e o retorno de ambulâncias. Aeromédico transporta uma vítima por vez. Duas situações são extremamente importantes, pelo seguinte motivo. O transporte por ambulância, quando a gente tem ambulâncias, tranquilo, pode ser uma vítima por ambulância. Mas se eu estou num desastre onde ocorreu uma produção de vítimas em grande volume na unidade de tempo, pode ser que a quantidade de ambulâncias não supra essas vítimas. E que o sistema de rotatividade delas, apesar de estar intensificado pela vontade de atender, existe um trânsito secundário e existe a situação de quanto tempo isso vai levar. Então, as vítimas vermelhas vão primeiro e provavelmente eu vou embarcar o máximo de vítimas que essa ambulância puder suportar. Em regra, aqui em São Paulo, no nosso serviço, habitualmente eu intensifico isso, que tem que ser 2 vítimas por ambulância. De preferência as mais graves, principalmente se eu tiver médico dentro da ambulância. Então, a gente às vezes quebra as regras do que a gente está acostumado no dia a dia, mas porque o desastre, ele quebra regras.
E eu tenho que fornecer a essas vítimas vermelhas o atendimento médico mais rápido dentro daquele limiar que a gente procura chegar em dentro de 1 hora. O aeromédico é uma ferramenta interessantíssima, não só pelo fato da sua rapidez. Apesar dela transportar uma a uma, ele tem a capacidade de, em questão de minutos, poucos minutos, 2, 3 minutos, desviar vítimas mais graves para hospitais mais distantes dessa área, fazendo com que essas vítimas tenham um atendimento melhor e que eu não comprometa demais os recursos do maior volume de vítimas. Que são vítimas que compõem, às vezes, necessidade de métodos diagnósticos como tomografia, ressonância, mais atitude de neurocirurgia, ou às vezes de ortopedia, são vítimas mais complexas, que podem utilizar várias equipes que poderiam estar atendendo mais vítimas. Então, o aeromédico é uma ferramenta interessante. Como citei anteriormente, com frequência faltam ambulâncias para tantas vítimas e faltam médicos para tripular as ambulâncias avançadas. O transporte de vítimas, ele é coordenado pelo chefe do PMA. Ele vai determinar a ordem das vítimas a serem transportadas pelas equipes e o hospital destino previamente determinado pela regulação médica. O coordenador de transporte envia ambulância uma a uma. Ele não libera 2, 3 ambulâncias de uma vez, porque senão cria-se a confusão. Várias ambulâncias esperando, ficam mais pessoas à porta, à frente do PMA, atrapalhando, falando e desorientando algo que já foi previamente determinado. Então, uma a uma não é o ideal? Não, não é o ideal. Mas diante da desorganização que se vive durante um evento de desastre, é mais interessante. Desde que você tem uma situação de insuficiência de recursos, que você promova isso uma a uma. Se você não tem insuficiência de recursos, a situação muda de figura. O hospital é próximo, as ambulâncias chegaram, às vezes nem PMA você vai precisar montar. Mas diante da insuficiência dele, do retardo de saída, uma a uma. Isso tem que ser exaustivamente doutrinado. E é importante que para essas vítimas, um anotador identifique a ambulância e o número da vítima, que geralmente utilizamos um cartão para identificar essa vítima e para qual hospital ela foi enviada. Vocês veem aí na fotografia, essas letras esquisitas são um simulado, aquele simulado que você tem numa outra aula, que era em Radassa, Jerusalém, e vocês veem a preocupação deles com os dados que eles vão retirando das vítimas que são enviadas aos hospitais distribuídos e todas são contabilizadas. Isso é guardado por essa equipe de anotadores, que posteriormente essas vítimas serão seguidas para ver o que está acontecendo com elas. As famílias vão procurar e precisam ter ideia de onde estão os parentes, né? Que num segundo momento elas serão melhor identificadas. O transporte das vítimas vermelhas, como eu falei, tem que ser priorizado e na falta de médicos para transporte deverão ser transportadas pela própria básica ou por uma intermediária, pois essas vítimas necessitam, antes de tudo, chegar mais rapidamente ao recurso hospitalar. As vítimas amarelas são transportadas após as vermelhas e, com frequência, essas habitualmente embarcam-se 2 vítimas por AM. Podem ser definidas como especificamente para suporte básico de vida, não necessariamente o avançado. Reserva-se o avançado para as mais críticas. Aspectos especiais do transporte. Deve-se preencher uma ficha de atendimento sempre, mesmo que tenha poucas informações. E retornar à cena do IMV após o transporte é fundamental. O desastre ainda está em curso. E o transporte aeromédico deve transportar suas vítimas para hospitais distantes, se possível, do incidente. Então, é importante salientar que não é o fato de você ter transportado uma vítima ao hospital que o serviço acabou. Você deve retornar ao PMA tantas vezes quantas forem necessárias até que os serviços estejam suspensos. E isso é uma informação ditada no PMA. Ou salvo contato da sua regulação via rádio. Aspectos essenciais. Compreender
Os princípios e as responsabilidades da regulação médica no incidente de múltiplas vítimas. A dinâmica da evacuação do posto médico avançado. A atuação do transporte no incidente de múltiplas vítimas. Colegas, o atendimento a desastre é uma situação especial. Ela foge totalmente da regra ou do habitual do nosso trabalho diário. Tem que ficar claro que a leitura lógica das coisas é o que vale. Mas você tem que conhecer as ferramentas que você tem na mão e a ordem que você dá para as coisas. O habitual nosso, as regras como foram plantadas, elas passam a perder validade. E você não é improviso. Tecnicamente você sabe que a situação é desastrosa e que você vai ter que assumir uma atitude. Então, tenham isso em mente. Observem a demanda, observem as necessidades, observem o que vocês têm nas mãos e executem. Lembrando que o tratamento adequado é na rede hospitalar, é dentro do hospital. O PMA é intermediário, a ambulância é intermediária, é uma situação pontual, mas o essencial é encaminhar ao hospital com rapidez, com inteligência e com o menor risco possível. Obrigado.